vem gravar uma publicidade comigo, eu vou te mostrar o processo de como eu faço tudo isso. Esse vídeo é muito improvisado, porque eu ia só fazer um Reels e daí eu decidi fazer um vídeo pro YouTube. Então não prometo fundo bonito, enquadramento, boa edição. Aliás, eu não prometo nada, eu só prometo os bastidores de como é fazer uma publicidade. Enfim, feito é melhor do que perfeito, né? Então a marca entrou em contato comigo para fazer essa publicidade, que tem como proposta ser algo bem informal, como se fosse uma conversa, sabe? Então não precisa de grandes produções, inclusive nem é para ter grandes produções, porque às vezes você quer entregar tudo, só que tudo que você quer entregar não é aquilo que a marca espera de você, né? Então você precisa ter esse bom senso. Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como é fazer um roteiro seguindo 100% o briefing. Então esse tipo de vídeo é muito mais fácil de fazer, porque demanda só um tempo pra você criar ali um roteiro de acordo com aquilo que eles pedem e você saber encaixar esse roteiro dentro de um tempo. Então como que eu costumo fazer? Eu pego todas as exigências que eles pedem ali e escrevo um texto. E eu tento enxugar o máximo possível, porque normalmente no máximo é 1 minuto e 20, só que no caso desse vídeo de hoje era 45 segundos, então é mais desafiador ainda, porque são várias coisas que a gente precisa seguir. Só que isso também facilita que você não precisa ficar inventando muita moda, sabe? Então tem esses dois lados. E daí eu escrevo tudo ali do jeito que eu quero, colocando todas as informações na ordem que eu acho que seja relevante, e depois eu jogo isso na IA pra ela calcular o tempo. Então ela vai colocar, eu acho que isso aqui tá muito longo, e daí eu vou fazendo ajustes de acordo com isso, mas eu priorizo sempre escrever sozinha o roteiro, não pedir direto pra IA, porque eu acho que perde a identidade, foge de quem eu sou, então eu acabo me irritando, até às vezes que eu tentei pedir mais ajuda da IA, acabei achando que não combinou comigo, então eu prefiro fazer tudo à mão mesmo, pra ficar mais a minha cara, e eu uso a IA nessa forma para pedir ajuda em alguns ajustes de tempo, coisas desse tipo. Eu vou mostrar para vocês agora de um jeito bem caseiro esse processo, porque eu tive a ideia agora de fazer esse vídeo meu gravando a publicidade, então é um vídeo bem improvisado, mas eu acho que já vai ser bem legal para vocês terem uma noção assim de como que isso funciona. Vamos lá? Claro, né, gente? Antes de começar a gravar, eu me maquiei uma maquiagem básica, leve, porque tem que ser mais próximo do que você é, então não fica inventando coisas. Se você é uma pessoa que você já anda super produzida e esse é o seu jeito, então você vai repetir isso em tudo que você for fazer, porque isso faz parte da sua marca pessoal, né? Então eu fiz aqui essa makezinha básica, passei um Jason no meu cabelo, que é o Dyson, e eu chamo de Jason, e é isso. Coloquei uma blusinha básica. E vamos lá. Nas notas eu copio todo o texto que eu fiz, eu entro no CapCut, venho aqui em todas as ferramentas, teleprompter, e aqui eu colo o texto que eu vou falar, clico em aplicar. E agora a gente vai gravar. A marca pediu para fazer um vídeo como se fosse uma conversa. Por isso que eu uso o teleprompter como guia. Então eu não fico lendo, mas eu decoro em partes e vou falando em partes. Porque como eu tenho que seguir um briefing e ele só pode ter no máximo 45 segundos, eu não posso correr o risco de esquecer alguma coisa ou de passar o tempo. Então eu vou seguindo esse passo a passo para eu não esquecer de nada. E como eles querem que o vídeo seja sem produção, normalmente eu venho aqui, fecho a minha janela. Agora eu vou fechar as portas do guarda-roupa. E eu uso como luz a luz do meu espelho. E se não for a luz do espelho, eu uso esse negocinho aqui. Posso até passar pra vocês depois qual que é. Que ele também faz uma luz muito boa. Só que aqui é bem mais prático pra mim. Antes de eu gravar o vídeo de fato, eu leio esse texto que eu fiz com várias entonações e de várias formas, assim, pra eu ver o que combina mais e como que eu devo falar na hora. E passar esse texto antes de eu começar a gravar me ajuda a aquecer a voz, o humor, pra eu passar isso pro vídeo. Então, depois que você fica repetindo várias vezes ali esse texto, na hora de gravar sai mais natural. E é sempre bom ter uma água por perto, porque a voz acaba cansando um pouco. Vou mostrar um pouquinho desse treino pra vocês. Se você vende móveis, eletrodomésticos ou qualquer coisa de tecnologia, presta atenção nisso.
Daí eu dou uma pausa e continuo. Eu dou essas pausas porque não corre o risco de eu esquecer nada. Porque como eu não leio o que está escrito de fato, eu preciso memorizar pequenos trechos. Então essa é uma forma de várias outras que eu uso para gravar. Mas essa é a minha preferida e a que eu mais costumo usar. E por que eu coloco isso no CapCut? Porque o CapCut aqui, ó, tem uma linha do tempo. Então, ó, ele dá 3 segundos e começa a gravar. Beleza? Daí você pausa, daí continua de novo. E daí se uma parte ficou ruim, é só você vir aqui e apagar. Então é muito mais fácil na hora de editar também. Mas vocês vão ver na prática como é que funciona. Vamos começar? Sim, gente, o meu espelho é bambo e eu só consigo gravar se eu boto essa carteira pra deixar ele mais reto. Então aqui eu deixo um enquadramento que apareça um pouco de teto, um pouco de mim. Mas eu gosto também de dar um zoomzinho porque dá mais proximidade para quem tá assistindo o vídeo. E é importante também que você coloque no não perturbe para não ficar chegando notificação e você acabar se distraindo um pouco. Então tá bom. Se você vende móveis, eletrodomésticos ou qualquer coisa de tecnologia, presta atenção nisso. Então, fiz o primeiro take, dei um pause e vamos prosseguir. O Magalu Marketplace está com uma condição muito boa. O Magalu Marketplace está com uma condição muito boa. A taxa está reduzida para quem está começando, então ela fica... Tá. E o que eu faço às vezes? Eu dou um ok aqui só para ver como é que tá ficando. Se você vende móveis, eletrodomésticos ou qualquer coisa de tecnologia, presta atenção nisso. O Magalu Marketplace tá com uma condição muito boa. Beleza, então eu vi que tá dando certo. Vou continuar, depois eu só faço edição fazendo esses cortes. A taxa tá reduzida para quem tá começando. Então ela fica de 9,9% em até 3 meses ou até R$100 mil em vendas. Num celular de 2.000, a taxa fica só... Ó, eu errei, então eu volto um pouquinho aqui. Quando tem algum briefing pra seguir, me dá um certo desespero, porque eu falo devagar, naturalmente, e eu me obrigo a ter que falar rápido, então eu acabo me embananando. Então eu tento respirar, manter a calma e falar mais devagar, que depois na edição eu dou meus pulos. E outra coisa que me ajuda muito na entonação na hora do vídeo é sempre começar ele sorrindo e falando sorrindo. Eu fico mais simpática porque... Por mais que eu seja bem extrovertida, às vezes na hora de falar eu pareço um pouco séria. Então eu tento dar uma policiada nisso pra não parecer que eu tô muito desanimada no vídeo. E é incrível que eu ligar a câmera que algum barulho externo começa a ruir. No caso tem alguém serrando alguma coisa aqui. Então não perde tempo e cadastre agora a sua loja no Magalu Marketplace. Gente, tá gravado. Agora eu vou dar uma olhada geral. Ver se, tipo, vai ficar legal. Eu dou uma semi-editada, assim, pra sentir o feeling. E, normalmente, eu salvo esse primeiro vídeo e faço um segundo pra eu comparar. E, às vezes, quando o briefing tá um pouco mais difícil, eu faço 2 versões. Porque se a primeira for reprovada por algum detalhe, a segunda, às vezes, pode me salvar. E isso evita que eu precise regravar tudo de novo, sabe? Mas, normalmente, eu presto bem atenção e não preciso regravar. Esse aqui eu gravei ontem, mas ficou com 3 ou 4 segundos a mais, então eles pediram pra eu refazer. E eu já tinha tomado banho, já tava sem maquiagem, então eu deixei pra fazer hoje. Então eu tô rezando pra que essa versão fique dentro desse tempo, porque eu dei uma boa cortada ali numa frase, sem perder o sentido dela, então eu espero que seja aprovado agora. Então agora... eu salvo aqui, venho em editar, dei uma enxugada, mas deu 49 segundos, mas calma, a gente vai fazer um milagre aqui. Essa parte aqui eu vi que dei uma embananada, então eu venho aqui, gravo só essa parte de novo e coloco no lugar dessa. Errei. Ele é bem detalhado, mas isso garante que a sua loja saia 100% pronta pra vender assim que ela for aprovada. E eu só desmonto a luz, a maquiagem, minha roupa, tudo depois que eu tiver certeza que tá tudo bem certinho e com grandes chances de ser aprovado. E mesmo assim, eu mando e se eles respondem no mesmo dia e alguma coisinha deu errado, eu pelo menos já tô pronta e não vou precisar refazer tudo de novo, sabe? Ufa, terminei.
Se você vende móveis, eletrodomésticos ou qualquer coisa de tecnologia, presta atenção nisso. O Magalu Marketplace tá com uma condição muito boa. A taxa tá reduzida para quem tá começando, então ela fica de 9,9% em até 3 meses ou até R$100 mil em vendas. Num celular de 2.000, a taxa fica só em R$198, então 1.800 ficam de lucro para você. O cadastro é mega rápido e em um dia útil a sua loja já tá pronta para vender. Ele é detalhado, mas garante que a sua loja saia 100% pronta para vender assim que ela for aprovada. Além disso, eles oferecem um incentivo no frete e cupons para os primeiros pedidos. A Magalu ajuda demais a sua marca a crescer e vender dentro do digital. Então não perde tempo e cadastre agora a sua loja no Magalu Marketplace.